Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje um review de um livro muito especial, um livro que trabalha um tema muito importante, principalmente para a compreensão do texto original da Bíblia, em especial do Novo Testamento. Esse livro, Origens Aramaicas do Novo Testamento, é uma defesa clássica e clara da composição aramaica do Novo Testamento. O Tzadok Ben Deret, ele é o autor desse livro, ele também é o autor da Peshitta em português, que nós temos uma publicação da Fonte Editorial, nós já apresentamos esse material aqui no canal, e agora a gente está apresentando esse livro que é muito bom para você ter essa noção de que existem também outras linhas de pensamento, né, com relação à originalidade do Novo Testamento. Vale ressaltar que a linha tradicional crê que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Já o autor desse livro e também o tradutor aí da Peshitta para o português, obra da editora Fonte Editorial, crê que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Então, é um livro muito interessante, não é um livro grosso, não é um livro de difícil entendimento, é uma leitura muito agradável e a gente tem bastante informações aqui para você tirar suas dúvidas e também tirar as suas conclusões aí com relação ao texto original do Novo Testamento. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir. É um livro baratinho, não é caro, e eu tenho certeza que vai agregar muito aí nos seus estudos, principalmente para você fazer aquela comparação aí de informações e argumentos sobre a originalidade do Novo Testamento. Então vamos lá, vamos para o review. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. Bom, uma capa muito bonita, né? Aqui a gente tem um texto aqui em aramaico, né? Então é um livro, olha só, capa brochura, não é um livro grosso, né? Dá para você ler tranquilamente, sem ter problema nenhum aí para leitura. Bom, aqui a gente tem uma primeira folha de rosto, ficha catalográfica, um livro que foi lançado em 2022. A gente tem informações aqui sobre o autor, né, que é o Fábio Moraes de Aragão, esse aqui é o nome israelita dele. E aí a gente tem um sumário, são exatamente 18 capítulos, tá? Cerca de 140 e poucas páginas, né? É um material aí que não tem assim tantas páginas, mas tem muitas informações, principalmente informações históricas, né? Aqui tem uma dedicatória, aqui tem mais algumas informações, e aqui a gente entra no primeiro capítulo. Eles falavam aramaico e não grego. O autor, em todos os capítulos, ele vai trabalhar a defesa de que o texto do Novo Testamento originalmente foi escrito em aramaico. Então, aqui primeiro ele vai trabalhar um entendimento com base em relatos históricos, né, sobre qual era a língua aí do século I lá na igreja primitiva em Israel, e é claro que a gente entende sim que era o aramaico, né, e ele traz essa argumentação. É um livro que tem uma diagramação simples, mas uma boa diagramação, tá? Uma letra de tamanho muito confortável. A gente tem o conteúdo do livro e abaixo a gente tem algumas notas, né? Isso é muito interessante também. Então aqui ele vai trabalhando, ele usa muitos argumentos de eruditos, de especialistas também nos originais. Ele trabalha também aqui alguns pontos da obra de Joséfo para comprovar o seu argumento, né? Esse capítulo 1 é um capítulo bem longo. Ele vai desenvolvendo aqui a linguagem, qual era a língua do público da Bíblia no século I, né? Então, olha só, ele vai trabalhando aqui alguns desenvolvimentos. Eu fiz várias marcações, né? Então, por exemplo, aqui ele chega trabalhando pontos para defender a sua argumentação. Ele faz isso por todo o livro, colocando pontos. Por exemplo, né? Nenhum evento ocorreu em Israel que pudesse tornar o grego proeminente. Nenhuma nação jamais fez uma mudança tão grande em sua língua. Então, ele vai trabalhando argumentos, tá? Aqui são cerca de 18 argumentos, né? Que ele vai trabalhando. Isso é muito legal, muito interessante, a forma como ele desenvolve. Então esse capítulo 1 aqui, olha só. A Nova Aliança, Novo Testamento, foi escrito em aramaico, uma vez que os seus escritores eram judeus e queriam provar para o povo de Israel que Yeshua é o Messias.
Então aqui ele vai trabalhando argumentações. A tradição cristã oriental afirma que os livros da Nova Aliança foram escritos em aramaico e não em grego. Vale ressaltar que nós temos duas tradições, né, com relação à teologia, principalmente dos primeiros séculos. A tradição ocidental, que crê de fato que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a tradição oriental, que sustenta a composição aramaica. Capítulo 2, a origem aramaica dos livros da Nova Aliança nos tempos do rei Abigar. Então aqui ele vai trabalhar uma comprovação histórica que o texto do Novo Testamento, né, os livros do Novo Testamento foram escritos originalmente em aramaico. Então olha só, o texto aramaico completo da Nova Aliança, ele foi compilado durante a vida do rei Abigar, que viveu no primeiro século e faleceu por volta do ano 50. Né? Então é uma argumentação que ele usa para comprovar que realmente foi escrito em aramaico o Novo Testamento. Então a Nova Aliança Peshita Siríaca é especial por duas razões. Primeiro, é um testemunho verossímil de que foi feita durante a vida dos apóstolos. E a seguir, as suas cópias foram feitas com maior exatidão e cuidado. Capítulo 3, a originalidade da Peshita e os 5 livros faltantes. Então, aqui ele traz uma prova da originalidade da Peshita, já que a Peshita original faltam 5 últimos livros, né? Que ele coloca aqui como que esses livros fossem de origem grega, né? Enfim. Então, aí depois ele coloca pontos, né? Eu fiz várias marcações para comprovar isso, né? Capítulo 4, o manuscrito aramaico na Biblioteca do Vaticano. Então ele traz aqui um manuscrito do texto do Novo Testamento em aramaico, muito antigo, que está lá na Biblioteca do Vaticano, que segundo ele é uma comprovação que o texto foi escrito, que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. 5, Regésipo e os livros da Nova Aliança em aramaico, outra comprovação histórica. Ele vai desenvolvendo algumas comprovações históricas, né? 6, evidências da originalidade da Peshita. Então aqui agora ele trabalha com relação a diversos argumentos a favor da composição da Peshita no primeiro século, bem como a sua originalidade. Então são vários pontos, olha só, por exemplo, ele coloca aqui, ó, Paulo não escreveu em grego, não há evidência ou razão para assumir que Paulo foi instruído necessariamente para ser capaz de escrever ou ler em grego. Então ele vai desenvolvendo, a língua da sinagoga em todo lugar era o aramaico, tá? Então ele usa argumentações, tá, para comprovar a sua linha de pensamento. Particularmente, como eu já deixei claro para vocês, eu sigo a linha ocidental, creio sim que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas sempre é bom ter um material desse para você fazer as comparações, para você fazer procurar argumentos contrários, né, que é muito interessante, e ele argumenta muito bem. Né? Capítulo 7, por exemplo, o encontro histórico entre a família de Exu e o Papa Silvestre. É outro ponto histórico, né, que ele vai trabalhando. 8, Codex Caburis, né, que é um manuscrito aí que foi descoberto, que também tem o texto aí em aramaico, aí tem a data dele aqui. O Evangelho dos Misturados, vulgo Diatessaron, né, que é um outro ponto histórico também, né. Testemunho de Bardaisan, outro ponto histórico. Testemunho de Al-Faraf, o sábio da Pérsia. Então ele vai trazendo testemunhos históricos, né, para comprovar a linha de pensamento dele, né. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos continuando. Testemunho textual, a uniformidade da Peshita e as variantes nos manuscritos gregos. Aqui ele mostra que os diversos manuscritos gregos que nós temos, existem muitas diferenças, né, textuais. E a Peshita não, os manuscritos que existem da Peshita, as diferenças são mínimas, né? Vale ressaltar que a Peshita é em aramaico. E aí ele vai trazendo aqui, inclusive, uma comparação dos textos, né? Eu achei bem interessante também. Testemunho dos Jacobitas, séculos 5 e 6. Tem mais informações históricas. Então ele trabalha muito dentro da história, para trazer essa argumentação também, né? 16, o testemunho maronita. Capítulo 17, o testemunho dos cristãos da Índia, né? Também é bem legal. E aí no 18 ele traz a conclusão, e nessa conclusão ele resume todo o livro aqui em 22 pontos, onde ele sustenta que
o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico, tá bom? Então é um livro que traz aí uma defesa do texto bíblico do Novo Testamento originalmente em aramaico, tá bom? Depois a gente tem uma bibliografia e aí a gente encerra o conteúdo do livro. Aqui tem a foto do autor, tem aqui o site para você conhecê-lo, e aí eu vou deixar na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir essa obra. As Origens Aramaicas do Novo Testamento é uma obra do Tzadok Ben Deret, né? Ou mais conhecido aí como Fábio de Aragão, né? O nome dele. Deixa eu pegar aqui no... Fábio Moraes de Aragão é o autor dessa obra, e o autor também da Peshitta, que a gente já apresentou aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir. Quero agradecer que esse material foi enviado pra gente, né? Foi um envio que a gente recebeu aí de um inscrito muito querido aqui do nosso canal, Jimmy. Que Deus te abençoe, meu amigo. E aqui está Origens Aramaicas do Novo Testamento. Então é uma defesa do texto original do Novo Testamento escrito em aramaico. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.